Você já imaginou que um simples gesto de bondade poderia mudar a sua vida para sempre? Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações que parecem banais, mas que escondem um potencial transformador. Foi exatamente o que aconteceu com João, um garoto negro, humilde, que não esperava nada além de um dia comum. Ele não sabia que aquela tarde quente, em que encontrou um milionário parado na estrada, prestes a perder a paciência por causa de um pneu furado, seria o começo de uma jornada que mudaria tudo. Sem hesitar, João ofereceu ajuda, sem esperar recompensa, sem medir a arrogância do homem que estava diante dele. Um ato que parecia tão simples, uma mão amiga, uma chave de roda e um sorriso, acabou abrindo portas que João jamais imaginaria cruzar. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um SUV preto apareceu em sua porta. O que o ricaço poderia querer agora? Aquele momento foi apenas o começo de uma reviravolta cheia de mistérios e segredos revelados que deixariam João paralisado e traria uma surpresa que nem o mais ousado dos sonhos poderia prever. Quando a vida te oferece uma oportunidade assim, será que você está preparado para agarrá-la? Essa é a história de um encontro que virou muito mais do que uma simples troca de favores. É sobre destino, mudança e o poder de um ato altruísta. Prepare-se, porque esta história vai desafiar suas expectativas e tocar fundo no seu coração. Afinal, às vezes, as maiores surpresas vêm de onde menos esperamos. Em uma tarde abafada e com a estrada deserta, o rico Eduardo se viu encurralado por um problema inesperado, um pneu furado. O sol brilhava implacavelmente, e o suor já escorria pela sua testa enquanto ele olhava desconcertado para o carro. Ao seu redor, o silêncio da estrada parecia ser um espelho da solidão em que ele vivia, apesar de toda a sua fortuna. Foi nesse cenário quase desolador que surgiu João, um jovem humilde, caminhando com uma sacola de compras e um olhar curioso. Ele parou ao ver Eduardo em apuros, e sem pensar duas vezes, decidiu ajudar. Não havia arrogância no olhar de João, apenas a sincera intenção de oferecer sua ajuda. Eduardo, acostumado ao desprezo e ao desinteresse das pessoas ao seu redor, não pôde deixar de se surpreender com a prontidão de João. O jovem se abaixou para verificar o pneu e, com um sorriso encorajador, falou algumas palavras que fizeram Eduardo se sentir menos perdido naquela situação. João começou a trabalhar no pneu com habilidade, mostrando experiência e simplicidade em cada movimento. Eduardo, inicialmente desconfiado, sentiu sua arrogância se dissolver lentamente, sendo substituída por uma curiosidade sincera em saber mais sobre aquele rapaz tão altruísta. O milionário, preso àquela situação de vulnerabilidade, nunca imaginou que uma simples ajuda poderia causar tamanho impacto. Eduardo, que sempre havia tratado aqueles em posição inferior com certo desprezo, observava agora o jovem que, sem esperar nada em troca, demonstrava uma generosidade impressionante. Era como se João estivesse dando a Eduardo mais do que a troca de um pneu. Ele estava oferecendo um vislumbre do que era humanidade genuína, sem interesses escondidos, sem humilhação ou cobrança. Eduardo, paralisado por essa revelação, começou a refletir sobre o vazio de sua própria vida. À medida que João ajustava a chave de roda e o carro era gradualmente levantado, Eduardo se viu num turbilhão de pensamentos. Como um jovem que não tinha absolutamente nada a ganhar se dispunha a ajudar de forma tão natural. Não havia arrogância, nem falsa modéstia em João, apenas uma vontade genuína de ser útil. A cena era quase simbólica, o carro luxuoso parado, o milionário perdido e o jovem humilde oferecendo uma solução. O contraste era gritante, quase uma metáfora da vida que Eduardo vivia, cercado por riqueza, mas sem a mínima habilidade de resolver os problemas que realmente importavam. Enquanto o trabalho no pneu continuava, Eduardo decidiu tentar puxar conversa. Perguntou a João se ele precisava de alguma coisa, talvez um pagamento por sua ajuda. João apenas balançou a cabeça, sorrindo, e disse que o que fazia ali era simplesmente o certo a se fazer. Eduardo não estava acostumado a esse tipo de resposta. Geralmente, as pessoas ao seu redor sempre esperavam algo em troca, e, por mais surpreendente que fosse, João parecia ser a exceção. O jovem fazia seu trabalho sem pedir nada, e essa atitude altruísta deixou Eduardo em um estado de choque emocional, uma sensação nova e perturbadora para o ricaço. Finalmente, com o pneu consertado, Eduardo agradeceu a João e insistiu em oferecer uma carona. João recusou educadamente, dizendo que sua casa não ficava muito longe e que ele estava acostumado a caminhar. Eduardo, perplexo, o observou se afastar pela estrada, com sua sacola de compras balançando a cada passo. Algo naquela cena ficou gravado na mente do milionário. A simplicidade de João, sua capacidade de ajudar sem esperar recompensa, sua falta de arrogância e o sorriso sincero que mostrava sua verdadeira natureza.
Eduardo não sabia ao certo, mas aquela breve interação havia plantado uma semente de mudança em seu coração. Quando Eduardo retomou sua viagem, ele não conseguia parar de pensar naquele encontro. A riqueza que ele tanto prezava parecia repentinamente insignificante perto da humildade e do altruísmo de João. A memória do jovem ajudando sem hesitar o acompanhava como uma sombra, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre poder e sucesso. O milionário, que sempre julgara as pessoas pela posição que ocupavam, estava agora reavaliando suas próprias atitudes, sentindo o peso de sua arrogância e a frieza com que sempre tratara os outros. João não era apenas um rapaz que consertara um pneu. Ele era, agora, um símbolo de algo muito maior. Eduardo começou a pensar sobre as conexões que tinha, ou melhor, sobre a falta delas. Ele possuía poder, riqueza, influência, mas, ao mesmo tempo, estava preso em uma vida vazia, rodeado de pessoas que apenas concordavam com ele por interesse. A simplicidade de João o havia confrontado de uma maneira que nenhuma situação antes conseguirá. Aquele jovem, que mal tinha recursos, mostrará mais humanidade em alguns minutos do que Eduardo tinha visto em anos de convivência com pessoas de sua esfera social. Aquela estrada deserta agora parecia ser um símbolo da própria vida de Eduardo, longas, solitárias e com muito a ser consertado. Ao chegar em casa naquela noite, Eduardo se viu inquieto, incapaz de simplesmente retomar sua rotina. Ele olhava ao redor para todos os seus luxos, para os objetos caros que preenchiam sua casa, e, de repente, tudo parecia vazio. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de João caminhando pela estrada, carregando sua sacola com uma tranquilidade e um contentamento que Eduardo jamais experimentara. Como alguém que tinha tão pouco poderia ser tão pleno? Essa pergunta ecoava em sua mente, uma inquietação que o forçava a pensar no que realmente importava na vida. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou continuar com seus compromissos e reuniões, mas algo estava diferente. Em cada conversa, ele se pegava pensando em João, em sua generosidade inesperada, na ausência de arrogância em sua voz. Era como se o ato do jovem tivesse sido uma espécie de confrontação silenciosa. Eduardo, acostumado a confrontos de poder e competição, se via agora diante de um desafio diferente, um desafio moral e emocional. Ele percebeu que talvez, pela primeira vez em muitos anos, havia alguém que realmente o havia impactado, e essa constatação o deixou profundamente abalado. Eduardo decidiu que precisava fazer algo. Não podia simplesmente deixar aquela experiência se dissipar sem significado. Ele precisava reencontrar João, não apenas para agradecê-lo mais uma vez, mas para entender melhor aquele jovem que o tinha tocado de uma forma tão profunda. Era quase um instinto, uma necessidade de se reconectar com aquilo que ele sentia que havia perdido ao longo dos anos. O milionário, acostumado a ser servido e a ter tudo à sua disposição, estava agora determinado a sair em busca de alguém que não esperava nada em troca. Essa busca era, de certo modo, o começo de uma transformação pessoal. Ao retornar à pequena cidade onde havia conhecido João, Eduardo começou a perguntar sobre ele. Não demorou muito até que uma senhora apontasse o caminho para a casa do jovem. Era uma pequena residência, humilde, com algumas plantas no quintal e uma bicicleta encostada na parede. Eduardo estacionou o carro e caminhou até a porta, sentindo o nervosismo que ele não sabia explicar. Não era comum para ele estar naquela posição, vulnerável, sem saber como seria recebido. Bateu na porta, e quando João abriu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Eduardo estava ali, diante dele, e isso era algo que o jovem jamais esperaria. João convidou Eduardo para entrar, e o milionário aceitou com um sorriso tímido. A casa era simples, mas acolhedora, e logo Eduardo se viu sentado à mesa, sendo servido com um copo de suco. João não parecia compreender por que um ricaço como Eduardo havia retornado, mas ouvia atentamente enquanto Eduardo tentava explicar. Ele falou sobre como o gesto de João havia causado um impacto inesperado, como havia mudado sua maneira de ver as coisas. Eduardo não era muito bom com palavras que envolviam emoções, mas havia algo na sinceridade de sua voz que fez João perceber que aquilo era importante, não só para Eduardo, mas também para ele. Eduardo então propôs algo que deixou João paralisado de surpresa. Ele queria ajudar a família de João, não como pagamento pela ajuda recebida, mas porque ele queria retribuir a gentileza de uma maneira significativa. João ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso. Ele nunca esperara nada disso, muito menos de um homem tão poderoso e distante como Eduardo. Mas, ao olhar nos olhos do milionário, ele viu algo que não estava ali antes, uma vulnerabilidade, uma verdadeira intenção de se conectar e fazer a diferença. João sorriu, um sorriso de aceitação e gratidão, e assim uma nova jornada se iniciou para ambos.
Eduardo começou a frequentar a casa de João, sempre buscando maneiras de ajudar. Ele contratou pedreiros para fazer reparos na residência, mas, mais do que isso, passou a estar presente, a compartilhar momentos com a família de João. Esses momentos eram completamente diferentes de qualquer coisa que ele já havia vivido antes. A simplicidade daquela casa, o calor humano que sentia a cada visita, eram transformadores. Não havia luxo, mas havia algo muito mais valioso, uma conexão genuína, sem interesses ocultos ou arrogância. Eduardo estava aprendendo o que significava ser parte de uma família. Os dias se transformaram em semanas, e o projeto de reparos na casa foi se expandindo. Eduardo percebeu que não era apenas sobre melhorar a estrutura física do lugar, era sobre criar algo que pudesse simbolizar uma nova etapa. Cada parede pintada, cada novo detalhe acrescentado à casa, simbolizava uma transformação que acontecia também dentro dele. Eduardo estava reaprendendo o que era bondade, o que era estar verdadeiramente conectado a outras pessoas. João, por sua vez, também estava mudando. Ele via naquele milionário uma transformação que jamais imaginou ser possível. Era como se o segredo de uma vida cheia de sentido estivesse sendo revelado ali, aos poucos, naqueles dias de trabalho. Em um desses dias, enquanto ajudavam a pintar a cerca do jardim, João perguntou a Eduardo sobre sua família. Eduardo ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos no horizonte. Era uma pergunta simples, mas carregada de peso para ele. Ele falou, com um tom de voz triste, sobre como havia se distanciado dos filhos, da esposa. A busca incessante por sucesso e poder havia levado Eduardo a se afastar daqueles que realmente importavam. João ouvia atentamente, sem julgamentos, apenas presente ali, compartilhando aquele momento de vulnerabilidade. Era como se, ao compartilhar sua dor, Eduardo estivesse finalmente começando a enfrentar os segredos ocultos de sua vida. João, que tinha perdido o pai quando era apenas um menino, entendia a dor do abandono. Ele sabia o que era sentir-se rejeitado, desprezado por aqueles que deveriam estar mais próximos. Aquele momento entre ele e Eduardo criou um laço ainda mais forte entre os dois. Não eram apenas um milionário e um jovem ajudando em um projeto. Eram dois homens lidando com suas dores, encontrando na amizade uma forma de superação. Eduardo percebeu que o jovem diante dele tinha muito mais a ensinar do que ele jamais imaginou. Cada palavra, cada silêncio entre eles, era uma lição de vida, e Eduardo estava disposto a aprender. À medida que o vínculo entre João e Eduardo se fortalecia, algo inesperado começou a acontecer. Eduardo se viu motivado a fazer mais pela comunidade ao redor. Ele percebeu que o que havia começado como uma simples ajuda à família de João poderia ser expandido. Havia muitas pessoas como João, pessoas que precisavam de apoio, de oportunidades, e Eduardo estava determinado a usar seus recursos para fazer a diferença. O milionário, antes arrogante e distante, agora se via como parte de algo maior, algo que transcendia sua própria existência. Ele queria ser um agente de mudança, alguém que pudesse transformar vidas, assim como João havia transformado a dele. Os reparos na casa estavam chegando ao fim, e Eduardo começou a pensar em como poderia continuar presente na vida de João e da comunidade. Ele sabia que apenas reformar a casa não era suficiente. Ele queria deixar um legado, algo que pudesse realmente impactar o futuro de João. Foi então que Eduardo teve uma ideia que o deixou empolgado. Ele decidiu criar um fundo de confiança para João, algo que permitiria ao jovem perseguir seus sonhos, sem as limitações financeiras que sempre haviam impedido. Eduardo queria que João tivesse a oportunidade de crescer, de estudar, de se tornar tudo o que ele pudesse ser. Quando Eduardo compartilhou sua ideia com João, o jovem ficou em choque. Ele nunca havia imaginado algo assim. Um milionário, alguém que ele ajudou sem esperar nada em troca, estava agora oferecendo a chance de mudar completamente sua vida. João não sabia o que dizer, apenas olhou para Eduardo, sentindo uma mistura de gratidão e incredulidade. Ele sabia que aquela decisão mudaria tudo, não apenas para ele, mas também para sua família. Eduardo, por sua vez, sabia que aquele fundo de confiança não era apenas um gesto financeiro, era um símbolo de algo muito maior, a redenção, o reconhecimento de que ele podia fazer a diferença de verdade. Eduardo queria que João tivesse a chance de estudar, de buscar seus sonhos, algo que ele próprio nunca valorizou em sua vida. Ele sabia que a fortuna que possuía poderia ser usada para muito mais do que apenas acumular poder. Ela podia transformar vidas. E ali estava ele, fazendo exatamente isso, usando seus recursos para dar a um jovem a oportunidade de um futuro melhor. João, ainda surpreso com a revelação, sentia-se grato, mas também sentia um peso de responsabilidade. Ele queria honrar aquela oportunidade,
queria fazer valer cada esforço que Eduardo estava fazendo por ele e por sua família. Nos dias seguintes, Eduardo começou a trabalhar nos detalhes do fundo de confiança. Ele consultou advogados, fez planos e envolveu João em todas as etapas do processo. Ele queria que João entendesse cada detalhe, que soubesse que aquele era um investimento em seu futuro e que ele tinha o direito de sonhar grande. João, por sua vez, começou a acreditar que realmente poderia ser mais do que ele havia imaginado. Ele não era apenas um filho de fazendeira, um jovem ajudante. Ele podia ser alguém, podia alcançar seus sonhos. E isso tudo porque um dia, sem esperar nada em troca, ele decidiu ajudar alguém que estava em apuros. Eduardo também se transformava a cada passo que dava. Ele não era mais o milionário arrogante que apenas olhava para sua própria riqueza. Ele era agora alguém que encontrava propósito na ajuda ao próximo, alguém que via na conexão humana uma riqueza que jamais havia experimentado. O vínculo com João, o fundo de confiança, tudo isso estava transformando Eduardo de dentro para fora. Ele sabia que o impacto daquele gesto não terminaria ali. Ele queria fazer mais, queria expandir aquilo para outras pessoas, para outras famílias. E assim, o que começou como um ato isolado de generosidade estava se desdobrando em algo muito maior. A jornada de Eduardo e João não havia terminado, ela estava apenas começando. Eduardo sabia que havia muito mais a ser feito, muito mais pessoas que precisavam de ajuda, muito mais histórias a serem transformadas. Ele queria criar um movimento, um legado de transformação e impacto, onde cada pessoa tocada pudesse tocar a vida de outra, criando uma corrente de bondade que se espalharia. João, agora cheio de sonhos e esperanças, sabia que aquela oportunidade era única, e estava determinado a fazer o melhor uso dela. E assim, sem concluir, a história de João e Eduardo abria um novo capítulo, um novo desafio, um novo propósito. Reflexão e mudança se tornaram parte da vida de Eduardo desde aquele dia na estrada. Ele passava horas revisitando a memória do jovem João, aquele que o ajudou sem esperar nada em troca. A imagem do rapaz lidando com o pneu furado sob o sol forte era um contraste gritante com a realidade de Eduardo, cercado por riqueza, mas carente de simplicidade. As palavras de João, a ausência de qualquer arrogância ou necessidade de retribuição, ecoavam na mente de Eduardo, abrindo uma ferida profunda, a constatação de que ele havia se afastado daquilo que realmente importava na vida. Eduardo, acostumado a ser o centro de todas as atenções, começou a se perceber como um homem que vivia apenas para satisfazer suas próprias vontades. A gentileza de João, algo tão inesperado, o confrontou de uma maneira que ele não podia ignorar. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu questionando suas próprias escolhas e o caminho que havia trilhado até ali. Suas relações pessoais eram vazias, sem profundidade, e seus amigos eram, na verdade, companheiros de negócios, pessoas que orbitavam ao redor de sua fortuna, sem nunca se conectarem de verdade com ele. Sentado em seu escritório luxuoso, Eduardo olhava para a cidade através da enorme janela de vidro. Lá embaixo, o movimento contínuo das pessoas ia e vinha, cada uma com seus próprios desafios e sonhos. Ele se pegou pensando em como, no fundo, todos eram iguais, independentemente de suas posses. Havia algo de poderoso na simplicidade de João, algo que Eduardo tinha perdido ao longo do tempo, em meio à sua busca incessante por riqueza. E essa percepção começou a mudar a forma como ele via tudo ao seu redor, suas posses, suas conquistas e, principalmente, o vazio em seu coração. Enquanto estava em suas reuniões de negócios, Eduardo passou a se desconectar das conversas sobre contratos e aquisições. Ele se perguntava quantas das pessoas ao seu redor estavam ali por escolha genuína, por quererem estar ao lado dele. Quanto mais refletia, mais se dava conta de que o poder que ele tinha acumulado ao longo dos anos só havia criado uma bolha de isolamento. João, com aquele ato simples e despretensioso, havia furado essa bolha, trazendo Eduardo de volta à realidade, uma realidade onde a riqueza não substituía o calor de uma conexão humana verdadeira. Eduardo começou a observar as pessoas ao seu redor com novos olhos. Ele via seus funcionários entrando e saindo dos escritórios, com pressa, preocupados com metas e prazos. O rosto de cada um carregava uma história, e Eduardo se questionava sobre as vidas que eles levavam fora dali. O quanto ele, com toda a sua fortuna, realmente sabia sobre aqueles que o cercavam? João, um jovem que ele mal conhecia, havia lhe mostrado mais empatia e generosidade do que qualquer pessoa no seu círculo social. Essa reflexão o levou a perceber que talvez, por todo esse tempo, ele tivesse desprezado a verdadeira riqueza da vida. Uma noite, Eduardo se encontrou sozinho em sua grande casa, rodeado de objetos luxuosos, mas sem ninguém com quem compartilhar aquele espaço. Olhou para os móveis caros, as obras de arte, e sentiu um vazio esmagador.
Tudo aquilo parecia insignificante, como se não tivesse mais valor. Ele se lembrou da casa de João, simples, mas cheia de vida e calor. O sorriso de João e a forma como ele tratava Eduardo não eram motivados por interesse, mas por um genuíno senso de humanidade. Eduardo sentiu uma ponta de tristeza ao perceber que, apesar de toda sua fortuna, ele era o verdadeiro pobre ali. Nos dias seguintes, Eduardo se dedicou a entender melhor seus próprios sentimentos. Ele se permitiu sentir a solidão que por tanto tempo havia evitado. A reflexão trouxe consigo uma tristeza profunda, mas também uma oportunidade de mudança. Eduardo não queria mais ser aquele homem que apenas acumulava riquezas enquanto sua alma se esvaziava. Ele queria reconectar-se com o mundo ao seu redor, encontrar um propósito que fosse além dos números em sua conta bancária. E foi aí que ele percebeu que João havia lhe dado algo valioso, a chance de recomeçar. Uma das primeiras coisas que Eduardo fez foi tentar se aproximar de seus funcionários. Ele passou a perguntar sobre suas famílias, seus interesses, e a demonstrar uma empatia que nunca havia mostrado antes. No início, todos ficaram desconfiados. Eduardo sempre foi um homem frio, distante, que apenas se importava com resultados. Mas agora, ele queria ser diferente. Ele queria conhecer as pessoas de verdade, se importar com elas, como João se importara com ele. Cada conversa que tinha com seus funcionários o fazia perceber o quanto ele havia se isolado ao longo dos anos, e o quanto ainda havia tempo para mudar. Eduardo também começou a olhar para sua própria família de forma diferente. Ele tinha filhos que ele mal conhecia, uma esposa que havia se distanciado dele há tempos. A busca incessante por sucesso o havia afastado daqueles que ele mais amava, e agora, tudo que restava era a culpa e o arrependimento. Mas Eduardo não queria mais viver apenas com o peso de suas falhas. Ele queria tentar, mesmo que fosse difícil, reconectar-se com aqueles que ele tinha perdido ao longo do caminho. A gentileza de João o havia feito perceber que ainda havia esperança, que ainda havia uma chance de reconciliação. Uma noite, Eduardo pegou o telefone e ligou para seu filho mais velho. Era uma ligação difícil de fazer, pois não falavam havia meses, e Eduardo não sabia nem por onde começar. Mas ele decidiu ser honesto. Disse que sentia saudades, que queria vê-lo, que sentia muito por tudo o que havia acontecido. O silêncio do outro lado da linha foi doloroso, mas Eduardo estava determinado a não desistir. Finalmente, seu filho aceitou encontrá-lo, e Eduardo sentiu uma onda de emoção que há muito não experimentava. Era um pequeno passo, mas era um começo. Eduardo começou a compreender que a mudança não aconteceria de um dia para o outro. Era um processo, uma jornada que ele estava disposto a trilhar. Cada dia, ele se esforçava para ser um pouco melhor, para se conectar um pouco mais com as pessoas ao seu redor. João havia sido o catalisador dessa mudança, e Eduardo sabia que não podia desperdiçar essa oportunidade. Ele queria ser um exemplo não apenas para seus filhos, mas também para todos aqueles que, como ele, se perderam em meio à busca incessante por status e riqueza. Ele queria mostrar que sempre havia um caminho de volta. A transformação de Eduardo não foi fácil. Muitas vezes ele se sentiu tentado a voltar aos velhos hábitos, ao conforto de sua antiga vida, onde tudo era controlado por ele, onde ele não precisava se abrir ou se conectar verdadeiramente com ninguém. Mas a lembrança de João, de seu sorriso sincero e de sua generosidade, o mantinha firme em seu propósito. Eduardo queria ser digno da ajuda que havia recebido, queria fazer jus ao impacto que aquele jovem humilde havia causado em sua vida. E assim, a cada dia, ele se esforçava para ser uma pessoa melhor. Eduardo começou a visitar João e sua família com frequência. Ele queria entender melhor aquele jovem, queria aprender com ele sobre as coisas que realmente importavam na vida. Cada conversa que tinham era uma lição, cada gesto de João era um lembrete de que a vida podia ser mais simples, mais plena, mais verdadeira. Eduardo, que antes se achava superior por conta de sua fortuna, agora via em João um verdadeiro exemplo de caráter e humanidade. E essa humildade, essa capacidade de aprender com alguém tão diferente, era a maior transformação que ele poderia experimentar. Aos poucos, Eduardo começou a perceber que sua felicidade estava na simplicidade. Ele passou a valorizar os pequenos momentos, as conversas ao pôr do sol, os risos compartilhados ao redor da mesa. João e sua família o acolheram como um amigo, e Eduardo se sentia parte de algo que ele nunca tinha experimentado antes, uma conexão verdadeira, sem interesses, sem falsidade. Aqueles momentos eram preciosos para ele, e Eduardo sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. Eduardo também percebeu que seu propósito na vida precisava mudar. Ele não queria mais ser apenas um homem rico, ele queria ser alguém que fazia a diferença.
A gentileza de João o havia inspirado a fazer mais pelo próximo, a usar sua fortuna para impactar positivamente a vida das pessoas. Ele começou a pensar em maneiras de ajudar não apenas João, mas toda a comunidade ao redor. Havia tantas pessoas precisando de oportunidades, tantas famílias que precisavam de apoio. Eduardo, que antes se preocupava apenas com seus próprios interesses, agora queria ser um agente de transformação. Cada vez que Eduardo pensava em João, ele sentia uma mistura de gratidão e admiração. Aquele jovem havia mostrado a ele o que era verdadeira riqueza, a capacidade de se importar com os outros, de ser generoso, de ser humano. Eduardo queria seguir o exemplo de João, queria ser alguém em quem as pessoas pudessem confiar, alguém que se importasse de verdade. E, ao fazer isso, ele começou a perceber que estava finalmente encontrando a paz que tanto havia procurado em sua vida. Não estava em suas posses, mas nas conexões que ele estava construindo. O processo de mudança de Eduardo também foi marcado por momentos de dor. Ele teve que encarar seus próprios erros, teve que aceitar que havia machucado muitas pessoas ao longo do caminho. Mas, ao invés de fugir dessa dor, ele decidiu enfrentá-la. Ele queria pedir perdão, queria tentar reparar os danos que havia causado. Cada pedido de desculpa era uma libertação, cada reconciliação era um passo em direção a uma vida mais plena. João havia lhe ensinado que nunca era tarde para mudar, e Eduardo estava determinado a fazer isso. Eduardo sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Ele não era perfeito, e sabia que ainda cometia erros, mas estava disposto a aprender, a continuar crescendo. Cada vez que se encontrava com João, ele se sentia inspirado a ser uma pessoa melhor. João, com sua humildade e generosidade, era um exemplo constante para ele. Eduardo queria ser digno dessa amizade, queria ser alguém que também pudesse inspirar os outros. E assim, ele continuava sua jornada de transformação, um dia de cada vez, buscando sempre ser um pouco melhor. João, por sua vez, também percebeu a mudança em Eduardo. Ele via o esforço do milionário para se conectar, para ser mais humano, e isso o emocionava. João nunca esperou nada em troca quando ajudou Eduardo naquela tarde na estrada, mas ver o impacto que aquele gesto havia tido na vida de Eduardo era algo incrível. João sentia que, de alguma forma, ele também estava crescendo, também estava aprendendo. A amizade com Eduardo era algo inesperado, mas profundamente significativo. Eles se tornaram, de certo modo, espelhos um do outro, refletindo suas melhores versões. Eduardo começou a se envolver em projetos sociais, usando sua fortuna para apoiar causas que ele nunca havia dado importância antes. Ele queria fazer mais, queria usar seus recursos para melhorar a vida das pessoas. João era seu principal motivador, o lembrete constante de que a verdadeira riqueza estava na generosidade, na capacidade de fazer a diferença. Eduardo, que antes se via como um homem poderoso e inalcançável, agora se via como parte de uma comunidade, alguém que tinha a responsabilidade de ajudar aqueles que precisavam. A mudança na vida de Eduardo também começou a afetar sua relação com seus filhos. Eles percebiam o esforço do pai para se reconectar, percebiam que ele estava realmente tentando ser uma pessoa melhor. Não era fácil, pois havia anos de distância e mágoas acumuladas, mas, aos poucos, os muros que haviam sido construídos começaram a cair. Eduardo estava determinado a reconquistar o amor e a confiança de sua família, e cada pequeno progresso era uma vitória para ele. João havia lhe mostrado que nunca era tarde para tentar, e Eduardo estava disposto a fazer o que fosse necessário. O vínculo entre Eduardo e João se fortalecia a cada dia. Eles não eram apenas um milionário e um jovem humilde, eram amigos, pessoas que se importavam genuinamente uma com a outra. Eduardo via em João a pureza que ele havia perdido, e isso motivava a continuar mudando. João, por sua vez, via em Eduardo um exemplo de que a mudança era possível, de que até mesmo aqueles que pareciam inatingíveis podiam ser tocados pela bondade. E assim, juntos, eles seguiam em frente, construindo uma amizade que era muito mais valiosa do que qualquer fortuna. Eduardo sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele tinha muitos erros para corrigir, muitas relações para reconstruir, mas ele estava determinado a seguir em frente. Cada dia era uma nova oportunidade, uma chance de ser melhor. João, sem saber, havia se tornado uma espécie de guia para ele, alguém que o inspirava a continuar. E Eduardo, agora mais humilde e mais humano, sabia que essa jornada de transformação não era apenas sobre ele, era sobre todas as pessoas que ele poderia ajudar ao longo do caminho. A reflexão e a mudança de Eduardo não eram um fim em si mesmas, mas o início de algo maior. Ele queria transformar sua vida em um exemplo, queria mostrar que a verdadeira riqueza estava em fazer a diferença, em ser uma pessoa melhor. Cada encontro com João,
Cada momento que eles compartilhavam era um passo nessa direção. Eduardo estava determinado a não apenas mudar sua própria vida, mas também impactar positivamente a vida de todos ao seu redor. E assim, sem concluir, a jornada de transformação de Eduardo abria um novo capítulo, uma nova oportunidade de fazer a diferença. Eduardo estava determinado a reconstruir as conexões que havia perdido ao longo dos anos. Depois de sua reflexão intensa sobre o que realmente importava, ele sabia que a riqueza sem conexões verdadeiras era vazia. E foi assim que ele decidiu começar pela pessoa que havia sido o catalisador de sua mudança, João. Eduardo queria estar presente, queria retribuir a gentileza daquele jovem que, com um simples ato altruísta, havia mudado sua vida para sempre. E não se tratava apenas de ajuda material, mas de estar presente, de construir um vínculo que transcendesse as barreiras sociais e financeiras que os separavam. Logo nos primeiros dias de sua aproximação, Eduardo sentiu o impacto positivo de estar na casa de João. Ele ajudava nos reparos que haviam sido iniciados, mas o verdadeiro valor estava nas conversas, nos momentos compartilhados. O pai de João, um homem simples e de fala mansa, o recebia sempre com um sorriso, e Eduardo se sentia acolhido, algo que há muito não experimentava. A família de João o tratava como um igual, sem se importar com seu status ou sua fortuna. Aqueles momentos eram preciosos para Eduardo, e cada segundo passado ali lhe dava mais força para continuar com sua transformação. O projeto de reparos na casa de João foi se expandindo. Eduardo contratou pedreiros para ajudar, mas fez questão de estar presente em todas as etapas do processo. Ele se ajoelhava ao lado dos trabalhadores, ajudava a carregar materiais, pintava paredes e, aos poucos, ia ganhando o respeito de todos ao seu redor. João e sua família ficaram impressionados com o empenho de Eduardo. Eles sabiam que aquele homem podia muito bem pagar por todo o trabalho sem precisar se envolver, mas a escolha de Eduardo de estar ali, de fazer parte, era um gesto que falava mais alto do que qualquer palavra. Um dia, enquanto pintavam a cerca do jardim, João perguntou a Eduardo sobre sua vida antes daquele encontro na estrada. Eduardo sorriu, mas seu sorriso carregava tristeza. Ele falou sobre como havia se distanciado das pessoas, como sua busca incessante por sucesso e poder havia o deixado sozinho. João ouviu em silêncio, sentindo a dor nas palavras de Eduardo. Ele não tinha respostas fáceis, mas ofereceu algo que Eduardo valorizou mais do que qualquer conselho. Ele estava presente, ouvindo sem julgar. Era essa conexão que Eduardo buscava, alguém que estivesse ao seu lado, que não esperasse nada além de sua amizade. Conforme os dias passavam, Eduardo começou a perceber que as conexões que ele estava construindo com João e sua família eram muito mais do que ele havia esperado. A mãe de João sempre preparava algo simples para eles comerem após o trabalho, e Eduardo se sentia tocado pelo carinho e hospitalidade daquela família. Não havia luxo naqueles momentos, mas havia algo que Eduardo nunca tinha experimentado, a verdadeira sensação de pertencimento. Sentado à mesa, comendo pão feito em casa e conversando sobre o dia, Eduardo percebia que esses pequenos momentos eram as verdadeiras riquezas da vida. Eduardo também passou a ajudar João com seus estudos. Ele sabia que o jovem tinha sonhos, mas que as limitações financeiras muitas vezes impediam que ele o seguisse. Eduardo, então, decidiu que faria tudo ao seu alcance para apoiar João em sua educação. Ele começou a trazer livros, ajudava com tarefas, e, aos poucos, João foi percebendo que havia um mundo de possibilidades além da pequena cidade onde morava. Eduardo se sentia realizado em poder ajudar, mas, mais do que isso, ele estava aprendendo com João, sobre resiliência, sobre a força que vem de não desistir, mesmo quando tudo parece difícil. Os reparos na casa de João se tornaram um símbolo da transformação de Eduardo. Cada prego, cada pincelada, era uma maneira de reparar não apenas a estrutura física daquela casa, mas também os danos emocionais que Eduardo havia acumulado ao longo dos anos. João e sua família se tornaram uma espécie de âncora para ele, um lembrete constante de que a vida podia ser mais simples e mais feliz. Cada dia que passava ali, Eduardo sentia seu coração se abrir um pouco mais, e ele sabia que nunca mais queria voltar à vida solitária que tinha antes. Eduardo começou a convidar João e sua família para sair, para passeios que ele acreditava que poderiam ser especiais para eles. Um dia, os levou a um parque de diversões. Ver o sorriso no rosto de João e de sua irmãzinha enquanto andavam na roda gigante foi um dos momentos mais emocionantes para Eduardo. Ele percebeu que esses momentos simples, essas conexões reais, eram muito mais valiosas do que qualquer aquisição ou negócio que ele já havia feito. Eduardo, que antes se orgulhava de seu status, agora se sentia mais rico do que nunca por fazer parte da alegria daquela família. Com o passar do tempo, Eduardo foi percebendo que a conexão com João e sua família estava se tornando uma das coisas mais importantes de sua vida.
Ele começou a pensar em maneiras de ajudar não apenas aquela família, mas toda a comunidade. João o inspirava todos os dias a ser alguém melhor, a ser mais generoso, a olhar além de si mesmo. Eduardo queria fazer a diferença, queria ser alguém que deixasse um legado. E essa vontade de impactar o mundo positivamente vinha da inspiração que ele encontrava em João e na forma como o jovem olhava para a vida, com simplicidade e esperança. Uma noite, enquanto conversavam ao redor da mesa de jantar, João perguntou a Eduardo sobre seus filhos. Era um assunto delicado, mas Eduardo decidiu ser honesto. Ele falou sobre como havia se afastado deles, sobre o quanto se arrependera de ter colocado seu trabalho acima da família. João, com sua sabedoria simples, disse a Eduardo que nunca era tarde para tentar de novo. Eduardo ficou tocado com aquelas palavras. Ele sabia que precisava tentar, precisava fazer o que fosse necessário para reconquistar o amor de sua família. João o incentivou a não desistir, e aquelas palavras ficaram gravadas no coração de Eduardo. A construção dessas conexões foi também uma maneira de Eduardo entender o valor do presente. Ele, que sempre se preocupou com o futuro, com o que viria depois, agora estava aprendendo a viver o agora, a valorizar cada momento ao lado de João e sua família. As risadas, as conversas, o trabalho em equipe, tudo isso era parte de um presente que Eduardo nunca havia vivido antes. Ele percebeu que estava finalmente aprendendo a viver, não apenas a existir. João o ensinava, sem sequer perceber, que o presente era o bem mais precioso que tinham. Aos poucos, Eduardo também começou a compartilhar sua vida com João. Ele falou sobre suas experiências, sobre o mundo dos negócios, e percebeu que o jovem tinha interesse em aprender. Eduardo começou a ensinar João sobre empreendedorismo, sobre como poderia usar suas habilidades para construir algo para si mesmo. João ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, e Eduardo sentia uma satisfação profunda ao perceber que estava contribuindo para o crescimento do jovem. A conexão entre eles estava se tornando cada vez mais forte, baseada em confiança, respeito e uma vontade genuína de ajudar um ao outro. Eduardo sabia que, para construir conexões verdadeiras, era preciso estar disposto a se abrir, a mostrar suas vulnerabilidades. E foi exatamente isso que ele fez. Ele falou sobre seus medos, sobre as noites em que não conseguia dormir por conta das escolhas erradas que havia feito no passado. João, sempre presente, ouvia com empatia, sem julgamentos. Eduardo percebeu que nunca havia se sentido tão à vontade para compartilhar suas dores como estava agora. E essa abertura, essa disposição para ser vulnerável, era o que fazia com que o vínculo entre ele e João se tornasse cada vez mais forte. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses. Eduardo agora era parte da rotina da família de João. Ele estava ali para ajudar com as tarefas da casa, para brincar com a irmãzinha de João, para conversar com o pai do jovem sobre os desafios do dia a dia. Cada momento compartilhado era um tijolo a mais na construção de uma amizade que, aos poucos, se transformava em algo ainda maior, uma verdadeira família. Eduardo sabia que havia encontrado um lugar ao qual pertencia, e isso era algo que ele jamais imaginou ser possível. Eduardo também começou a perceber que as conexões que ele estava construindo com João e sua família o estavam transformando de dentro para fora. Ele não era mais o homem arrogante e distante que só se importava com seus negócios. Ele era agora alguém que queria fazer a diferença, que queria ser lembrado não pelo que possuía, mas pelo que fazia pelas pessoas. João o inspirava a ser melhor, a olhar para além de seus próprios interesses, e Eduardo sabia que, por mais que fizesse por aquela família, ele sempre estaria em dívida com eles por tudo o que estavam fazendo por ele. Um dia, Eduardo trouxe uma surpresa para João. Ele havia inscrito o jovem em um curso de mecânica, algo que João sempre havia sonhado em fazer, mas nunca teve a oportunidade. João ficou sem palavras ao ver o gesto de Eduardo. Era algo tão inesperado, tão significativo, que ele não sabia como agradecer. Eduardo, por sua vez, disse apenas que aquilo era o mínimo que ele podia fazer. João havia lhe dado algo muito mais valioso, uma nova chance de viver. E Eduardo queria, de alguma forma, retribuir isso, ajudando João a alcançar seus sonhos. Os laços que Eduardo estava construindo não se limitavam apenas a João e sua família. Ele começou a se envolver com a comunidade, a conhecer outras famílias, a entender suas dificuldades e a pensar em maneiras de ajudar. Ele percebeu que sua riqueza podia ser um instrumento de transformação, e estava determinado a usá-la para fazer o bem. Eduardo, que antes se preocupava apenas com seus próprios interesses, agora queria ser alguém que fazia diferença, alguém que estava presente para aqueles que precisavam. E essa mudança era um reflexo direto da amizade que ele havia construído com João. Eduardo também começou a organizar pequenos eventos para a comunidade.
Ele queria que as pessoas se sentissem valorizadas, queria proporcionar momentos de alegria para aquelas famílias. Organizou um churrasco comunitário, onde todos podiam se reunir, conversar, se conhecer melhor. João o ajudou em cada detalhe, e Eduardo se sentia realizado ao ver a comunidade unida, ao ver as pessoas felizes, compartilhando momentos que eram tão importantes. Aquilo era muito mais do que ele jamais havia imaginado. Eduardo, que antes se preocupava apenas com números e contratos, agora se preocupava com as pessoas, com suas histórias, com suas vidas. João e Eduardo também passaram a trabalhar juntos em projetos maiores. João, agora mais confiante e com mais conhecimento, queria fazer a diferença na comunidade, e Eduardo estava ali para apoiá-lo em cada passo. Eles começaram a pensar em maneiras de melhorar a infraestrutura do bairro, de criar oportunidades para os jovens, e Eduardo estava disposto a usar seus recursos para tornar esses sonhos realidade. Eles não eram apenas amigos, eram parceiros, pessoas que compartilhavam a mesma visão, o mesmo desejo de transformar o mundo ao seu redor. Conforme o tempo passava, Eduardo percebeu que sua vida havia mudado completamente. Ele não era mais o homem solitário, cercado por riqueza, mas vazio por dentro. Ele era agora alguém que se importava, que estava presente, que fazia parte de algo maior. E tudo isso graças a João, aquele jovem humilde que o ajudou sem esperar nada em troca. Eduardo sabia que nunca poderia retribuir completamente o que João havia feito por ele, mas estava determinado a continuar tentando, a estar presente, a ser alguém que fazia diferença. A construção dessas conexões também impactou profundamente a maneira como Eduardo via a vida. Ele não queria mais acumular riquezas, ele queria acumular momentos, experiências, conexões verdadeiras. João o havia ensinado a valorizar o que realmente importava, e Eduardo sabia que nunca mais queria voltar a ser o homem que era antes. Cada dia era uma nova oportunidade, e Eduardo estava determinado a fazer valer cada segundo, a viver de maneira plena, a estar presente para aqueles que precisavam dele. Os momentos que Eduardo passava com João e sua família eram o ponto alto de sua semana. Ele esperava ansiosamente por cada encontro, por cada conversa, por cada novo projeto. Aquela família havia se tornado parte da sua vida, e Eduardo sabia que jamais queria perder isso. Eles haviam lhe dado algo que ele não sabia que precisava: pertencimento, amor, aceitação. E Eduardo estava disposto a fazer o que fosse necessário para retribuir, para estar presente, para construir uma vida que realmente valesse a pena ser vivida. A conexão entre Eduardo e João se tornava cada vez mais forte, e Eduardo sabia que aquele vínculo era inquebrável. Eles haviam passado por tanto juntos, haviam aprendido tanto um com o outro, que agora não eram apenas amigos, eram família. Eduardo sentia que havia encontrado um propósito, algo que transcendia sua própria existência. Ele queria fazer a diferença, queria deixar um legado, queria ser alguém de quem João pudesse se orgulhar. E, assim, sem concluir, a jornada de Eduardo em busca de construir conexões verdadeiras abria um novo capítulo, cheio de possibilidades e desafios. O impacto de João na vida de Eduardo foi tão profundo que, aos poucos, o milionário percebeu que sua vida precisava de um novo propósito. A cada dia que passava ao lado do jovem e de sua família, ele se via cada vez mais distante da pessoa que era antes. Eduardo, que sempre acreditara que o valor da vida estava no sucesso financeiro e no poder, agora havia sentido em algo muito mais simples: a bondade, o apoio, a conexão humana. Ele queria transformar isso em algo permanente, queria que sua vida tivesse um significado além dos negócios e das fortunas. Um dia, enquanto estava sentado no jardim da casa de João, Eduardo percebeu que o projeto de reparos havia se tornado algo muito mais significativo do que ele jamais imaginara. Não se tratava apenas de consertar paredes e pintar cercas, era sobre criar uma nova realidade, onde a generosidade e o amor ao próximo eram as verdadeiras bases da construção. Eduardo queria expandir essa ideia, queria levar aquele sentimento de renovação para mais pessoas, para mais famílias. Ele queria transformar o que começou como um ato de bondade em um movimento que pudesse impactar toda a comunidade. Eduardo se pegou pensando em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Ele havia saído de um lugar de arrogância e isolamento para se tornar alguém que se importava com os outros, que queria fazer a diferença. Mas ele sabia que precisava ir além. A transformação que ele havia experimentado não podia ser limitada apenas a ele e à família de João. Eduardo queria criar algo maior, algo que pudesse continuar mesmo quando ele não estivesse mais lá. Era como se um novo chamado tivesse despertado dentro dele, um desejo de deixar um legado que fosse muito além de sua própria vida. O novo propósito de Eduardo começou a tomar forma em sua mente. Ele queria criar um fundo comunitário, algo que pudesse dar suporte a jovens como João, que tinham sonhos,
mas que eram limitados pela falta de oportunidades. Eduardo queria dar a esses jovens a chance de crescer, de estudar, de seguir seus caminhos sem as barreiras que a falta de recursos muitas vezes impunha. Ele sabia que tinha os meios para fazer isso, e agora, mais do que nunca, ele tinha também a motivação. João havia lhe mostrado que a verdadeira riqueza estava em fazer a diferença, e Eduardo estava determinado a honrar essa lição. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a conversar com João sobre seus planos. Ele queria saber o que o jovem achava, queria ouvir suas ideias e opiniões. João, inicialmente surpreso, se sentiu emocionado ao perceber o quanto Eduardo queria fazer a diferença. Eles passaram horas discutindo, planejando, pensando em como poderiam estruturar o fundo comunitário. Eduardo sabia que João era a pessoa perfeita para estar ao seu lado nesse projeto. Ele conhecia as necessidades da comunidade, sabia o que realmente fazia diferença. Juntos, eles começaram a construir o esboço do que viria a ser o novo propósito de Eduardo. Eduardo começou a se reunir com advogados e especialistas para dar início ao fundo comunitário. Ele queria que tudo fosse feito da maneira certa, queria garantir que o fundo pudesse ajudar o máximo de pessoas possível. João estava presente em cada etapa, aprendendo, se envolvendo, sendo parte ativa do processo. Eduardo se sentia orgulhoso de ver o crescimento do jovem, de perceber o quanto João estava se desenvolvendo. Eles não eram apenas um milionário e um rapaz humilde, eram parceiros, unidos por um propósito maior, por um sonho de transformar a realidade ao seu redor. Enquanto o projeto tomava forma, Eduardo percebeu que seu propósito não era apenas criar um fundo, era criar uma nova maneira de viver, onde a generosidade, a bondade e o apoio mútuo eram os pilares da existência. Ele queria ser um exemplo, queria inspirar outros a fazer o mesmo. Eduardo sabia que muitos em sua posição nunca haviam parado para pensar no poder que tinham de fazer a diferença. Ele queria mostrar que a verdadeira riqueza estava em impactar vidas, em transformar realidades. E, aos poucos, ele começou a compartilhar essa visão com outras pessoas de sua rede, buscando apoio e parcerias. A comunidade começou a perceber as mudanças. O nome de Eduardo, antes associado apenas à imagem de um homem distante e frio, agora era visto de outra maneira. Ele estava presente, envolvido, preocupado com o bem-estar de todos. O fundo comunitário começou a ganhar força, e outras pessoas começaram a se envolver. Eduardo não queria que fosse apenas sua iniciativa, ele queria que toda a comunidade se sentisse parte, que todos tivessem um papel a desempenhar. E assim, o que começou como um gesto isolado de generosidade foi se transformando em um movimento coletivo. João, por sua vez, se sentia realizado em poder fazer parte de algo tão grande. Ele, que sempre sonhara em poder estudar e crescer, agora via que seu sonho não era apenas sobre ele, era sobre todos os jovens que, como ele, precisavam de oportunidades. Eduardo inspirava todos os dias, e João queria fazer o mesmo por outros. Ele sabia que a vida havia lhe dado uma chance única, e queria retribuir isso de todas as maneiras possíveis. João se tornou uma espécie de embaixador do fundo comunitário, alguém que conhecia as necessidades da comunidade e que estava disposto a trabalhar para melhorar a vida de todos. Eduardo começou a se sentir mais realizado do que nunca. Ele, que antes via o sucesso apenas como números e status, agora percebia que o verdadeiro sucesso estava nas vidas que ele podia impactar. Cada jovem que se beneficiava do fundo, cada família que recebia apoio, era uma vitória para ele. Eduardo sabia que ainda havia muito a ser feito, que o caminho era longo, mas ele estava disposto a seguir em frente. O novo propósito de sua vida era claro, e ele estava determinado a fazer a diferença, a ser alguém que deixasse um legado de transformação e esperança. Um dos momentos mais emocionantes para Eduardo foi quando ele recebeu uma carta de agradecimento de um dos jovens que havia sido beneficiado pelo fundo. O jovem falava sobre como aquele apoio havia mudado sua vida, sobre como ele agora podia sonhar com um futuro melhor. Eduardo leu a carta com lágrimas nos olhos, sentindo uma gratidão profunda por ter a oportunidade de fazer a diferença. Ele sabia que não poderia mudar o mundo sozinho, mas estava disposto a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para transformar a realidade de cada pessoa que cruzasse seu caminho. Eduardo e João começaram a organizar eventos para arrecadar fundos e conscientizar a comunidade sobre a importância do projeto. Eles queriam que todos se sentissem parte, queriam que o fundo comunitário fosse um esforço coletivo. Eduardo usou sua influência para atrair parceiros, para garantir que o projeto tivesse o apoio necessário para crescer. João, com sua energia e entusiasmo, falava sobre o impacto que o fundo já estava tendo, sobre as mudanças que ele estava vendo na comunidade. Juntos, eles eram uma força poderosa, unidos por um propósito maior do que qualquer um deles. Cada vez mais, Eduardo se via como um agente de mudança.
Ele queria que o fundo comunitário fosse apenas o começo, o primeiro passo em uma longa jornada de transformação. Ele começou a pensar em outras maneiras de ajudar, em outros projetos que poderiam beneficiar a comunidade. João estava ao seu lado em cada ideia, em cada plano, sempre disposto a contribuir, sempre acreditando no poder da mudança. Eduardo sabia que havia encontrado um propósito que o preenchia de verdade, algo que fazia cada dia valer a pena, algo que conectava as pessoas de uma maneira profunda e significativa. Eduardo também começou a perceber que seu novo propósito estava mudando não apenas sua vida, mas também a maneira como seus filhos o viam. Eles passaram a admirá-lo, a perceber que o pai estava fazendo algo realmente importante. Eduardo se emocionava ao ver o orgulho nos olhos de seus filhos, ao perceber que estava, finalmente, sendo um exemplo positivo para eles. Ele sabia que havia muito que reconstruir, mas cada passo nessa jornada de transformação era um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. João, que antes era apenas um jovem com sonhos distantes, agora se via como parte de algo muito maior. Ele tinha um propósito, tinha a oportunidade de impactar a vida de outras pessoas, e isso era algo que o preenchia de alegria. A amizade com Eduardo havia transformado sua vida, e João queria retribuir isso a cada momento. Ele queria ser um exemplo, queria mostrar que, com apoio e oportunidade, qualquer um podia alcançar seus sonhos. E assim, João se dedicava ao fundo comunitário com todo o seu coração, determinado a fazer a diferença, determinado a ser alguém que inspirava os outros. Eduardo sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele tinha muitos sonhos para o fundo comunitário, muitas ideias que queria colocar em prática. Ele sabia que haveria desafios, que nem tudo seria fácil, mas ele estava determinado a seguir em frente. O novo propósito de sua vida era claro, e Eduardo estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para transformar sua visão em realidade. Cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença, e Eduardo não queria desperdiçar nenhum momento. A construção desse novo propósito também fez com que Eduardo se reconectasse com suas próprias emoções. Ele, que antes era frio e distante, agora se permitia sentir, se permitia se emocionar. Cada vez que via o impacto que seu projeto estava tendo, cada vez que recebia uma mensagem de agradecimento ou via um sorriso de esperança, Eduardo se sentia preenchido por uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que estava finalmente fazendo algo que valia a pena, algo que realmente importava. Eduardo e João também começaram a pensar em maneiras de expandir o projeto para outras comunidades. Eles queriam que o impacto do fundo não ficasse restrito àquela pequena cidade. Queriam levar a mensagem de esperança e transformação para outros lugares, para outras pessoas. Eduardo usou seus contatos para buscar parcerias, e João estava sempre ao seu lado, pronto para compartilhar sua história, para inspirar outros a se unirem à causa. Juntos, eles estavam construindo algo que ia além deles, algo que tinha o poder de transformar vidas em escala ainda maior. Com o fundo comunitário já em funcionamento, Eduardo começou a perceber o impacto que seu novo propósito estava tendo em sua própria vida. Ele se sentia mais leve, mais feliz, mais em paz consigo mesmo. Ele sabia que havia feito escolhas erradas no passado, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para corrigir seus erros. Cada dia era uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer o bem, e Eduardo não queria desperdiçar nenhum momento. Ele estava determinado a ser alguém que fazia diferença, alguém que deixaria um legado de bondade e transformação. A jornada de Eduardo em busca de um novo propósito também fez com que ele percebesse que a vida era feita de momentos, de pessoas, de conexões verdadeiras. Ele não queria mais acumular bens materiais, queria acumular experiências, queria acumular histórias de transformação e superação. João o inspirava todos os dias a ser alguém melhor, e Eduardo sabia que essa amizade era a maior riqueza que ele tinha. Cada momento ao lado de João e de sua família era uma lembrança de que o verdadeiro valor da vida estava nas pessoas, nos laços que construímos, no amor que compartilhamos. Eduardo sabia que ainda havia muito a ser feito, mas ele estava disposto a seguir em frente. Ele queria transformar sua visão em realidade, queria que o fundo comunitário crescesse, que impactasse cada vez mais vidas. João estava ao seu lado em cada passo dessa jornada, e Eduardo sabia que, juntos, eles poderiam fazer coisas incríveis. O novo propósito de sua vida havia se tornado sua missão, e ele estava determinado a seguir em frente, a transformar cada desafio em uma oportunidade, a fazer a diferença de verdade. A transformação de Eduardo não foi apenas sobre ele, foi sobre todos aqueles que ele pôde impactar. Cada jovem que recebia apoio, cada família que via suas vidas melhorarem, era uma prova de que o novo propósito de Eduardo estava se concretizando.
Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava determinado a seguir em frente, a continuar trabalhando, a continuar sendo uma força de mudança. João, ao seu lado, era seu maior aliado, seu maior exemplo, e Eduardo sabia que, juntos, eles poderiam transformar não apenas suas próprias vidas, mas também a realidade de muitas outras pessoas. E assim, sem concluir, a jornada de Eduardo em busca de um novo propósito abria caminho para um futuro cheio de possibilidades, cheio de esperança, cheio de oportunidades de fazer a diferença. Cada dia era uma nova chance de transformar o mundo ao seu redor, e Eduardo estava determinado a fazer isso, a ser alguém que inspirava, que impactava, que fazia diferença de verdade. O propósito que ele havia encontrado era sua nova razão de viver, e Eduardo sabia que nunca mais queria voltar a ser a pessoa que era antes. O gesto final de Eduardo foi estabelecer um fundo de confiança para João, um gesto que simbolizava muito mais do que apenas apoio financeiro. Era um verdadeiro presente de empoderamento, uma chance de João perseguir seus sonhos sem as limitações que tantas vezes haviam barrado seu caminho. Eduardo queria que João tivesse a liberdade de escolher seu próprio destino, que pudesse crescer e se desenvolver sem que as dificuldades financeiras fossem um obstáculo. Esse fundo era uma ponte para um futuro promissor, algo que representava a fé que Eduardo depositava naquele jovem. Eduardo sabia que o fundo de confiança não era apenas sobre dinheiro, era sobre dar a João a oportunidade de sonhar grande, de acreditar em suas capacidades e de alcançar todo o seu potencial. Ele queria que João entendesse que sua vida não precisava ser limitada pelas circunstâncias em que nasceu. João, por sua vez, se emocionou profundamente com o gesto de Eduardo. Ele nunca imaginou que alguém pudesse acreditar nele a esse ponto, e essa confiança foi a faísca que acendeu um novo fogo dentro de João, uma determinação de fazer valer cada oportunidade. O fundo de confiança também foi um ponto de virada para a relação entre Eduardo e João. Eles não eram mais apenas amigos ou parceiros em um projeto. Agora, eles estavam conectados por algo ainda mais profundo, um compromisso com o futuro. Eduardo via em João um reflexo de tudo que ele próprio gostaria de ter sido em sua juventude. Alguém com sonhos, com coragem, mas que precisava de um empurrão para seguir adiante. Ele queria dar a João aquilo que ele nunca teve, alguém que acreditasse verdadeiramente nele, alguém que estivesse disposto a investir no seu futuro. A criação do fundo de confiança foi também um momento de reflexão para Eduardo. Ele percebeu que o verdadeiro legado que ele queria deixar não estava em suas propriedades, em seus bens materiais, mas nas vidas que ele podia impactar. João era apenas o começo. Eduardo queria que seu exemplo inspirasse outros a fazerem o mesmo, a acreditarem nos jovens, a darem oportunidades para aqueles que mais precisavam. Ele sabia que, ao investir em João, ele estava investindo em um futuro melhor, em uma geração que poderia fazer a diferença no mundo. Nos dias que se seguiram, Eduardo e João começaram a planejar o uso do fundo. João queria estudar, queria aprender mais sobre mecânica, e Eduardo fez questão de apoiá-lo em cada passo. Eles pesquisaram cursos, visitaram instituições, e Eduardo se sentia realizado ao ver o entusiasmo de João. Era como se, pela primeira vez em sua vida, ele estivesse verdadeiramente construindo algo que importava, algo que faria diferença. Cada plano, cada detalhe discutido, era uma forma de fortalecer o futuro de João, de garantir que ele tivesse todas as ferramentas necessárias para crescer. João, por sua vez, se sentia cada vez mais empoderado. Ele não era mais apenas um jovem com sonhos distantes. Agora, ele tinha os meios para alcançar esses sonhos. O fundo de confiança era uma prova concreta de que alguém acreditava nele, de que ele era capaz de grandes coisas. Essa confiança transformou João de dentro para fora. Ele se tornou mais confiante, mais determinado, e começou a perceber que seu papel na comunidade podia ser muito maior do que ele jamais imaginou. João queria usar as oportunidades que estava recebendo não apenas para si, mas também para ajudar outros jovens que, como ele, precisavam de um apoio. Eduardo também percebeu que o fundo de confiança era uma maneira de perpetuar o impacto que ele havia recebido de João. Aquele ato altruísta, que começou com um simples pneu furado na estrada, agora estava se desdobrando em algo muito maior, uma corrente de bondade, de apoio mútuo, que Eduardo queria ver crescer e se expandir. Ele sabia que o fundo de confiança era apenas o começo, que ainda havia muito a ser feito. Mas cada passo que eles davam era um passo em direção a um futuro mais justo, mais cheio de oportunidades, e isso enchia Eduardo de esperança. A transformação de João não passou despercebida pela comunidade. As pessoas começaram a notar o jovem mais confiante, mais determinado, e muitos se perguntavam o que havia mudado. Eduardo, que antes era visto como um milionário distante, agora era reconhecido como alguém que fazia diferença, alguém que estava presente. A relação entre João e Eduardo era um exemplo para todos, um lembrete de que,
com apoio e oportunidade, qualquer um podia alcançar seus sonhos. A comunidade começou a ver em Eduardo não apenas um homem rico, mas um verdadeiro aliado, alguém disposto a investir no futuro de todos. Com o fundo de confiança em andamento, Eduardo começou a perceber o impacto que sua atitude estava tendo em outras pessoas de sua rede. Amigos e conhecidos, antes alheios às necessidades da comunidade, começaram a se interessar pelo projeto, a perguntar como poderiam ajudar. Eduardo via isso como uma oportunidade de expandir o legado que ele queria deixar. Ele começou a compartilhar sua visão, a inspirar outros a se envolverem, a acreditarem no poder de fazer a diferença. Cada pessoa que se unia ao projeto era um passo a mais em direção a um futuro melhor, e Eduardo sabia que, juntos, eles poderiam transformar muitas vidas. João, por sua vez, também começou a se ver como um líder. Ele sabia que tinha uma responsabilidade, que o fundo de confiança não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que ele poderia ajudar. João queria ser um exemplo, queria mostrar para os jovens da comunidade que era possível sonhar, que era possível alcançar algo maior, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Ele começou a se envolver em atividades comunitárias, a falar sobre suas experiências, a inspirar outros jovens a acreditarem em si mesmos. João sabia que, com o apoio de Eduardo, ele podia fazer muito mais do que havia imaginado. Eduardo e João começaram a organizar encontros comunitários para falar sobre o fundo de confiança, para inspirar outros a se envolverem, para mostrar que todos podiam fazer a diferença. Eles queriam que o fundo fosse uma iniciativa coletiva, que todos se sentissem parte, que cada pessoa tivesse um papel a desempenhar. Esses encontros eram momentos de esperança, onde jovens e adultos se reuniam para falar sobre seus sonhos, suas dificuldades e para encontrar maneiras de superar os desafios juntos. Eduardo se emocionava a cada história que ouvia, a cada jovem que se levantava para falar sobre suas aspirações. Os encontros comunitários se tornaram um símbolo do novo propósito de Eduardo e João. Eles queriam que todos entendessem que ninguém precisava estar sozinho, que havia apoio, que havia oportunidades. Eduardo usava sua influência para garantir que o fundo continuasse crescendo, que mais jovens tivessem acesso às oportunidades que João estava tendo. Cada novo apoio, cada nova parceria, era uma vitória para eles. Eduardo sabia que, com cada passo que davam, estavam construindo um legado que se perpetuaria, que continuaria impactando vidas mesmo depois que eles não estivessem mais lá. O empoderamento de João foi apenas o começo. Eduardo sabia que, ao investir em jovens como ele, estava plantando sementes que cresceriam e floresceriam ao longo dos anos. João era uma prova viva do poder da oportunidade, do impacto que um gesto de confiança podia ter na vida de uma pessoa. Eduardo queria que essa mensagem se espalhasse, que outros jovens vissem em João um exemplo, que soubessem que, com apoio e determinação, era possível mudar suas realidades. Cada história de sucesso era uma confirmação de que o fundo de confiança estava no caminho certo. João, agora mais confiante e determinado do que nunca, começou a pensar em maneiras de expandir o impacto do fundo de confiança. Ele queria que outros jovens tivessem acesso a cursos, a formação profissional, a tudo aquilo que ele estava tendo. Eduardo apoiava cada ideia, cada plano, e juntos eles começaram a criar novas iniciativas dentro do fundo, novas maneiras de impactar vidas. João sabia que não estava apenas recebendo uma oportunidade, ele estava recebendo a responsabilidade de fazer a diferença, de usar o que estava ganhando para ajudar os outros. O legado que Eduardo queria deixar começou a tomar forma de maneira clara. Não era sobre prédios, sobre propriedades, sobre bens materiais, era sobre pessoas, sobre oportunidades, sobre transformação. Ele queria ser lembrado como alguém que fez a diferença, que acreditou em pessoas como João e que deu a elas a chance de alcançar seus sonhos. Cada vez que ele via o impacto do fundo de confiança, cada vez que ouvia um jovem falar sobre seus planos para o futuro, Eduardo sabia que estava no caminho certo. Ele estava construindo um legado que realmente importava. Aos poucos, outras pessoas da comunidade começaram a se inspirar no que Eduardo e João estavam fazendo. Pequenos comerciantes começaram a oferecer apoio, famílias começaram a se voluntariar para ajudar nos eventos, e o fundo de confiança foi crescendo, se expandindo, se tornando um verdadeiro movimento de transformação. Eduardo sabia que não poderia ter feito isso sozinho. João era sua inspiração, seu parceiro, a pessoa que havia dado sentido a tudo isso. Juntos, eles estavam criando algo muito maior do que eles próprios, algo que continuaria a impactar vidas por muitos anos. Eduardo também começou a perceber o impacto que sua atitude estava tendo em sua própria família. Seus filhos, que antes viam o pai como um homem distante, agora viam nele um exemplo de generosidade, de compromisso com o próximo.
Eduardo se emocionava ao perceber que estava inspirando seus filhos, que eles agora queriam se envolver, queriam fazer parte do projeto. Ele sabia que o maior legado que poderia deixar para seus filhos não era sua fortuna, mas o exemplo de fazer a diferença, de se importar com as pessoas, de usar seus recursos para o bem. O fundo de confiança, que começou como um gesto de agradecimento, se tornou um verdadeiro símbolo de esperança para a comunidade. Cada jovem que recebia apoio, cada história de superação, era uma confirmação de que estavam no caminho certo. Eduardo sabia que havia muitos desafios pela frente, mas ele estava disposto a enfrentar cada um deles, ao lado de João, ao lado da comunidade. Eles eram uma força, uma corrente de bondade e transformação, e Eduardo sabia que esse era o maior legado que poderia deixar. João, agora com novas oportunidades, começou a estudar, a se dedicar àquilo que sempre sonhou. Eduardo estava ao seu lado em cada momento, apoiando, incentivando, garantindo que João tivesse tudo o que precisava. A transformação do jovem era evidente, e Eduardo se emocionava ao ver o crescimento de João, ao ver o impacto que aquele fundo de confiança estava tendo em sua vida. João sabia que não estava apenas vivendo um sonho, ele estava construindo algo que impactaria muitas outras pessoas, que inspiraria outros jovens a seguirem seus caminhos. A cada dia, Eduardo e João se viam mais conectados ao propósito que estavam construindo juntos. Eles não eram mais apenas um milionário e um jovem humilde, eram parceiros, unidos por um sonho de transformar o mundo ao seu redor. Cada novo jovem que se juntava ao fundo, cada nova história de superação, era uma vitória para eles. Eduardo sabia que sua vida havia mudado para sempre, que ele havia encontrado um propósito que fazia cada dia valer a pena. E João, agora empoderado e cheio de sonhos, sabia que estava vivendo algo muito maior do que ele próprio. O legado que Eduardo queria deixar era claro, ele queria ser alguém que fez a diferença, que impactou vidas, que deu oportunidades. João era a prova viva desse legado, e Eduardo sabia que, juntos, eles podiam transformar ainda mais vidas. O fundo de confiança era apenas o começo, e Eduardo estava determinado a seguir em frente, a continuar trabalhando, a continuar acreditando no poder da generosidade e do apoio mútuo. Cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença, e Eduardo não queria desperdiçar nenhum momento. E assim, sem concluir, o empoderamento de João e o legado que Eduardo estava construindo abriam um novo capítulo, cheio de esperança, cheio de oportunidades, cheio de desafios a serem enfrentados juntos. Cada passo que davam era um passo em direção a um futuro melhor, e Eduardo sabia que, com João ao seu lado, não havia limites para o que podiam alcançar. O fundo de confiança era a prova de que, com apoio e determinação, qualquer sonho podia se tornar realidade, e Eduardo estava determinado a fazer isso acontecer. E agora, depois de acompanhar a incrível jornada de João, você já parou para pensar em quantas oportunidades de fazer a diferença passam despercebidas na sua vida? Será que estamos prontos para estender a mão sem esperar nada em troca? Essa história nos mostrou que até o gesto mais simples pode abrir portas inimagináveis e transformar destinos, não só para quem recebe ajuda, mas também para quem a oferece. O que você faria se estivesse no lugar de João? Teria coragem de agir sem saber o que o futuro reserva? Se essa história tocou você, que tal aplicar essa lição hoje mesmo? A vida pode estar prestes a te surpreender, basta você dar o primeiro passo. Deixe seu comentário abaixo. Você já viveu algo que começou com um pequeno gesto e se tornou algo grandioso? Compartilhe com a gente. Queremos ouvir suas histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Vamos juntos construir um mundo com mais fé, superação e inspiração.